Fala pessoal, meu nome é Laia Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje eu estou aqui com um grande amigo de velha data que a gente se conhece antes que o mercado de tecnologia é esse mercado atual superaquecido. A gente era da parte quando o mercado era mato. E casualmente, utilizando essa brincadeira, o Bruno, quando o mercado era mato, eu conheci ele numa empresa chamada Semente de Negócio. Então ele provavelmente semeou bastante o mercado aí de tecnologia para ele se tornar o que é hoje. Estou aqui com meu grande amigo Bruno, hoje Principal da Astela. E aí, Bruno, beleza? Beleza, feliz de estar aqui mais uma vez, acho que é a terceira vez aqui que eu estou no já pode pedir Startup música Life. já. Exato. Mas sempre, nunca recuso esse convite aqui de bater esse papo, sempre muito legal. Muito bom. Bruno, já paulistano já, cara? Tô há 8 anos aqui já expatriado, lá de Porto Alegre, aqui em São Paulo. Tem uma máfia boa aqui. Perdeu o sotaque já, né, cara? Já deu uma diluída boa. Pro paulistano eu sou super gaúcho, mas pro gaúcho eu já virei paulistano. Então, é verdade. Eu tô naquele... No limbo. No limbo, exatamente. Boa, Bruno. Bruno, hoje vamos bater um papo sobre Venture Capital, ver como que tá o mercado. A gente vem de uns últimos anos aí que muito se falava de inverno, de VC no Brasil. Depois de um momento super aquecido ali em 2020, 2021, 2022. 23, 24 foi um momento meio difícil para o mercado de Venture Capital. 25 meio que mostrou que as coisas estão voltando um pouco mais. Como que é esses últimos 2 anos aí? 25, como que tu enxerga 26 no mercado de VC? Esse inverno, ou vamos dizer, outono aí do mercado de Venture Capital em empresas de tecnologia, foi muito impactante, não foi? Dá um pouquinho do panorama recente e atual aí para a gente evoluir a nossa conversa, Bruno. Vamos lá. Vou tentar passar aqui essa visão de como o mercado evoluiu nos últimos anos. Eu acho que se a gente olhar para 2024, 2025, foram anos que a gente voltou meio que ao nível de número de deals e volume investido pré-pandemia. Uhum. Então a gente voltou para níveis de 2018, 2019. Se a gente olhar os números das principais plataformas que acompanham, né, esses dados, a gente voltou para esse patamar. E a gente, no último ano especificamente, 2025, aumentou em 10% o volume investido em empresas no Brasil. Aqui eu estou falando de Brasil, não de Latam. Uhum. Só que o número de deals caiu 20%. Então, menos empresas receberam mais dinheiro, rodadas maiores. E é um pouco do que a gente está vendo. Assim, eu acho que no late stage a gente está vendo consolidação de teses bem interessantes, especialmente pós-série B. E isso que ajudou a encher o potinho do volume para a gente manter nessa faixa de 2019, ali 2018. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto um número menor de empresas. O deal flow, o pipeline está menor. O que está mudando esse cenário é o assunto da vez, AI. Né? Uhum. Então, isso aqui falando de Brasil. Depois eu faço um paralelo com acho que o ambiente nos Estados Unidos. E aí a AI está aumentando novamente o topo do funil aqui de novas empresas sendo fundadas. Então acho que a gente passou 2 anos com um número menor de empreendedores indo ao mercado, porque estava muito difícil, tinha menos funding na rua, e aí estava com layoffs e tudo mais. Então agora a gente está vendo que uma nova safra de empreendedores muito qualificados está saindo das suas empresas, está voltando a empreender, e uma safra muito qualificada realmente de gente que já teve uma experiência relevante empreendedora ou executiva em uma scale-up, em um unicórnio brasileiro. Então a gente vê essa tendência muito claramente. Nos Estados Unidos, a gente teve esse inverno, ele foi conectado quase perfeitamente, então foi a tempestade perfeita ali do final de 2022, que foi o surgimento ali do ChatGPT, que foi um momento de que todo mundo pensou, opa, esse negócio de AI aqui é uma oportunidade da década, e isso foi ótimo porque os fundos americanos estavam com muito dinheiro em caixa. Sim. Né? Porque
teve muito dinheiro investido entre 2020 e 2022, mas muito dinheiro captado também. Sim. E esse dinheiro ainda estava no caixa dos fundos, então encontrou a fome com a vontade de comer. Sim. Então o dinheiro dos fundos de venture capital americanos foram para alimentar esse apetite infinito aí das empresas de modelos, né? OpenAI, Anthropic principalmente, mas outras, que não estavam usando o dinheiro só para crescimento, mas para comprar hardware, né? A gente voltou para essas empresas são bichos muito diferentes do que o mercado investia há pouco tempo atrás, né? Sim. Porque são empresas que estão investindo bilhões de dólares em hardware para fazer tanto treinamento quanto inferência, né? Então, esse foi um pouco do panorama nos Estados Unidos. E aí essas grandes empresas, elas estão concentrando capital de uma maneira absurda, assim. Então, hoje nos Estados Unidos, se você não tem uma tese relacionada a AI, seja no early stage ou no late stage, está muito difícil de captar. Isso conecta bastante com os episódios recentes que a gente lançou aqui. A gente conversou com um dos partners da SoftBank, foi na Semana Caldeira do ano passado, né? Setembro, né? Isso. Daí, conversando com o Eduardo, ele comentando, cara, SoftBank é totalmente, vamos dizer assim, direta, que não faz investimento se não for relacionado com o mercado de AI dentro da pirâmide de AI, tanto base de infraestrutura como topo de pirâmide, que é o software lá para o destinatário final, assim, né? E que, cara, saiu completamente de tese de investimento do SoftBank, qualquer coisa que não tenha AI envolvido. E daí, no mesmo dia, eu conversei com Jomar, né? Com o Jomar, que ele é o Community Manager da NVIDIA aqui no Brasil. E daí ele contando como que a NVIDIA está passando por esse momento de AI, que é o momento que talvez a NVIDIA mais esteja crescendo no mercado hoje, porque ela está fazendo fornecimento de hardware para treinamento e tudo mais, a dar de roda, até que não consegue, tanto que os preços de placa, de vídeo e tudo mais está subindo de forma estratosférica, né? Então esse é um mercado que realmente está extremamente aquecido, mas em contrapartida, né, Bruno, a gente olha para outras pessoas falando, cara, Anthropic acumulando prejuízo, OpenAI acumulando prejuízo, começando a ter que se abrir para fazer ads dentro, a própria OpenAI fazendo ads dentro do ChatGPT, porque os investidores institucionais estão começando a cobrar um payback ali sobre investimento, e daí se fala muito por cima de talvez ter uma bolinha ali dentro do mercado de investimento em AI. Cara, o que tu tem a me ensinar sobre esse assunto aí, cara? Boa, esse é um assunto que a gente discute toda semana lá na Astela, internamente, né? Quais são as dinâmicas de mercado e para onde pode ir esse mercado de AI. Acho que essa é a pergunta de muitos bilhões de dólares. Basicamente, os investidores eles estão apostando que essas empresas elas têm o potencial de ser empresas que vão valer mais de $1 trilhão de dólares, né? Que é uma coisa que a gente, né, é inconcebível há poucos, assim, a gente pensa 10 anos atrás, que alguma empresa ia valer $1 trilhão. Sim. Então a aposta aqui é que o crescimento dessas empresas ela pode chegar a $1 trilhão. Então tudo bem se eu investir numa empresa que está tendo prejuízo a 100 bilhões de valuation, né? Porque ela tem uma chance de valer $1 trilhão ou múltiplos trilhões. Sim. Mas assim, é uma aposta extremamente arriscada. Acho que tem um investimento em CAPEX que geralmente tem a ver com o início de novos ciclos tecnológicos. Então, sempre quando a gente vê um novo ciclo tecnológico, a gente estuda isso bastante lá na Astela, a gente vê um investimento muito forte em infraestrutura. Uhum. Né? Então, isso aconteceu com fibra ótica, na época da internet, com cloud, inclusive o nascimento da AWS, né? Amazon Web Services, foi uma consequência de um investimento excessivo em CAPEX. Né? E aí, o que a gente vai fazer com todos esses servidores que a gente instalou aqui? Quem sabe a gente não vende para terceiros. Sim. Então, eu acho que certamente tem uma bolha em termos de CAPEX, porque nos Estados Unidos, especialmente, né, na construção de data centers, provavelmente tem uma bolha, né, mas é difícil. Esse mercado, né, de inovação ele é drivado um pouco por hype cycles. Né?
E é difícil saber quando sair da bolha, né? Então, é importante, porque, putz, eu vou sair muito cedo, mas essa bolha pode durar mais 2 anos, né? E essas empresas podem se valorizar ainda muito, e muita coisa pode acontecer. Mas a aposta, né, para essas empresas chegarem a $1 trilhão é que elas vão... toda empresa vai ter uma parte relevante do seu trabalho, do seu core business ou das suas operações, que vai precisar fazer inferência em modelos dessas empresas e vai pagar um pedágio ali. Então, né, eu gosto muito da analogia de que elas são empresas que eu estou construindo um pipeline de inteligência. Né? Então, eu vou alugar a inteligência dessas empresas né, para substituir ou tornar muito mais produtivo o trabalho. Né? Essa é a grande aposta de quem está colocando todo esse dinheiro. Claro, a gente está falando ali do que vai ser Anthropic, OpenAI, entre outras aí que estão surgindo. A gente está falando de ser o potencial novo Google, nova Meta, né? Então, mas esses não são os caras que populam o mercado de tecnologia. Eles são os big players ali, e claro que eles drivam muito para onde o mercado vai ou não, mas tem um rabo de cometa muito grande aí de pessoas de empresas que vão atrás, né? Aonde que tu enxerga que aqui no Brasil, dentro desse rabo de cometa, onde que tu enxerga que a gente vai estar? A gente vai estar muito mais com empresas de tecnologia consumindo, fazendo inteligência artificial como insumo de produção para os seus produtos, ou a gente está tendo aqui possibilidade de... Não, cara, a gente tem a possibilidade de ter caras nesse mesmo nível aqui no Brasil, e a Astela está olhando para isso, porque vocês têm uma tese bem agnóstica, né, Bruno? Então, provavelmente vocês estão olhando o mercado como um todo. Como que vocês enxergam o Brasil, sendo que vocês têm essa tese de investimento aqui no Brasil focado, e não tem como vocês ficarem fora do mercado de AI, né, cara? Com certeza. A nossa tese na Astela para AI é parecida com a tese que a gente tinha anteriormente nos outros ciclos tecnológicos, que o Brasil é um excelente lugar para a construção de aplicações e também de soluções na camada de transação. Né? Então, por exemplo, marketplaces, e-commerce, etc., porque é um mercado gigante e a gente faz isso muito bem, é early adopter dessas tecnologias. A gente acredita que vai ser muito difícil de sair players globais de infraestrutura aqui do Brasil. Até pela densidade de talentos que é necessária. Olha o nível de salário que está sendo pago, né, para esses engenheiros. Né? Então, a gente acha que é muito difícil. Existem algumas, eventualmente, existem algumas camadas que são camadas de aplicação, ou na verdade que são camadas entre a infraestrutura do hardware e dos modelos e a camada de aplicação que talvez o Brasil possa produzir, né, que é a infraestrutura de software, né, não a parte de infraestrutura de modelos, que permita que as aplicações sejam lançadas com maior facilidade, por exemplo, plataformas de agentes, nesse sentido assim. Exatamente. Que aí eu acho que já tem algumas coisas interessantes surgindo no Brasil, mas essas empresas elas têm que nascer globais já. Né? Não podem depender do mercado brasileiro. São bichos um pouco diferentes do que a gente costuma ver aqui no Brasil, onde as empresas passam vários anos apenas focadas no mercado brasileiro para depois internacionalizar. Essas empresas que têm essa característica, elas já estão começando globais, ou às vezes com uma parte do time já nos Estados Unidos para estar próximo de onde a ação acontece. E vocês, como agnósticos assim, de mercado, a gente pode falar, AI talvez seja um nicho ou não, ou talvez AI seja a tecnologia que tem que ser aplicada em todos os outros nichos. Qual é outro área, nicho, né, o nome que a gente quiser dar, que vocês estão bastante atentos hoje no mercado, Bruno? Legal. Então, acho que a gente olha muito nas telas para quais são as coisas que não mudam da tese. Né? Então, uma delas eu acabei de falar, que é justamente essa aposta de que o Brasil vai estar muito forte na camada de aplicação e transação. E a gente acredita também que a AI é uma maneira nova de construir negócios e de interface. Né? Então, com certeza, isso está mudando. Então, ficou muito... E também está mudando a operação e a margem bruta e a estrutura organizacional das empresas, mas tem muitas coisas que não mudam. Então, a gente continua buscando empresas que
que façam um bom produto, que tem um ótimo canal de distribuição e proprietário. Então, porque a maneira de vender para empresas não mudou, por enquanto, radicalmente por causa de AI. A maneira de chegar no consumidor final, eu posso distribuir através do LLM, mas na prática não mudou. Então a gente olha muito para quais elementos não mudaram. É muito fácil você cair no hype, no FOMO, de preciso investir em AI de uma hora para outra e acabar perdendo foco do que realmente importa. E a gente olha muito o que a gente tem olhado muito são aplicações verticais que transcendem apenas o software, né? Ou seja, eu tenho que buscar um ponto de entrada que seja de software, mas eventualmente evoluir para uma camada de transação. A gente acredita que essa é uma das maneiras de criar defensibilidade. Porque ficou muito mais fácil construir produto, né, nesse mundo de AI. Sim. Então, é uma coisa que a gente pensa muito que quais são as novas maneiras de construir defensibilidade nesses produtos. Então, a gente continua olhando para a distribuição como um elemento importante na nossa avaliação, como ter uma máquina de vendas proprietária e funcionando muito bem. E a gente olha muito para como construir defensibilidade na época de AI. Uma delas entrando na camada de transação, outra delas pode parecer contra-intuitivo, mas ter alguma interface no mundo real, né? Então, as empresas mais defensivas não são aquelas que são só um software, uma camada de registro, mas sim aquelas que têm uma interface no mundo real que é difícil de replicar. Né? Então, leva tempo para replicar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do nosso portfólio, que é a Gabriel, né? que instala câmeras voltadas para a rua. Né? Então, é possível construir um software usando AI que é parecido com o software que a Gabriel tem? Sim. Você vai conseguir construir, mas tem muito aprendizado de como distribuir esse produto e vai demorar um tempo até ter uma densidade de rede relevante. Uma outra empresa do nosso portfólio, a Cayena, né, que é um marketplace B2B de food service, né, que conecta distribuidores com restaurantes. Então, são duas empresas que eu trouxe aqui que não são de AI, e se surgir um competidor AI native, vai ter muito trabalho de construir a densidade necessária para ter competitividade, por exemplo, nos principais SKUs aqui de restaurantes. Né? Então, construir essa rede. Então, a gente olha muito para efeitos de rede como um grande moat, né? Aí, nesse mundo de AI. Isso porque a dificuldade de tu conseguir fazer a distribuição da sua solução é a mesma com AI ou sem AI, né? Então, hoje é muito mais, vamos dizer assim, racional que quem tem a rede consiga implementar AI e aumente a barreira de entrada do que alguém que entre com AI e conseguir obter a rede. Eu acho que ainda continua sendo muito mais difícil de obter a rede. Acho que essa dificuldade se mantém. Um outro ponto que eu queria ver junto contigo, Brunão, a gente estava conversando ali um pouco em off, né, de como que mudou um pouco o perfil, o tamanho de cheque. Então tem cheques maiores para menos empresas, mas empresas um pouco maiores. Esse perfil mudou muito mais por causa do perfil dos investidores institucionais ou mais pelo perfil das empresas investidas que tem uma necessidade de injeção maior de capital? Ou não, ou por outro motivo aí que eu não tenho enxergado? Eu acho que, na verdade, tem a ver com o momento do mercado. Então, acho que acho que no Brasil a gente está vendo a consolidação de algumas teses. Então, aí a gente tem rodadas muito grandes acontecendo. E aí isso ajuda a encher o potinho ali, aumentar a mediana das rodadas. Ao mesmo tempo, a gente vê que tem a base de capital, ela segue existindo. Então, a gente tem vários fundos que
estão conseguindo captar. E aí esses fundos precisam buscar teses, né? E eu acho que e tem muito apetite para investir aqui no Brasil em teses que resolvam problemas aqui do Brasil, né? Então, não acredito que eu acredito que o capital está concentrando mais em menos oportunidades, é mais por aí. E aí eu acho que a gente continua acreditando aqui na Stella e investindo e buscando empresas que resolvam os problemas principais do Brasil e trabalhem naqueles setores que são relevantes no Brasil. Então, em todo fundo, a gente gosta de ter representantes dos setores principais do Brasil, né? Então, a gente gosta de ter sempre alguma coisa de saúde, eventualmente alguma coisa de educação, alguma coisa relacionada à fintech, né? Fintech é um tema mais transversal, né? Então, eu posso ter fintech para educação, fintech para saúde, fintech para varejo. Então, é um outro tema que está sempre aqui, né? Varejo, e-commerce. Então, a gente gosta de ter esses grandes assuntos, né? Agro também, eventualmente, a gente é um espaço que a gente sempre está olhando. Então, mas eu acho que nesse sentido das rodadas, eu acho que não mudou. E para vocês, como gestor, assim, o que a IA auxiliou vocês aí? Porque, com certeza, deve ter sido uma mão na roda para fazer análise aí de prospects e desenvolver modelos de como que vai ser. Cara, isso tu deve estar num parque de diversões agora, né, Bruno? O trabalho mudou muito pós AI, especialmente no último ano, que é quando os modelos acho que chegaram num nível de maturidade melhor. Então, eu diria que no último ano mudou bastante. A gente tem usado bastante as ferramentas no dia a dia, tanto para consolidar a informação, né? Então, a gente sempre tem o desafio de processar um volume muito grande de informação de muitas empresas diferentes para escolher aquelas empresas que valem a pena a gente aprofundar e também fazer o trabalho de aprofundamento, né? Então, eu tenho uma série de documentos, eu preciso consolidar a informação desses documentos para gerar aprendizado para o outro lado e focar no que realmente importa, né? E gastar menos tempo olhando para itens que não são tão importantes. Então, a gente tem usado, e os LLMs são ótimos para isso, né? Para entender linguagem, trabalhar com documentos. A gente acho que tem uma oportunidade de a gente está botando bastante energia em criar agentes para facilitar. Agora, a gente está indo eu diria que a gente está indo para o nível 2 de AI, né? Que saindo do nível básico de usar para as tarefas do dia a dia e criando automações e agentes da companhia da Stella. O nosso objetivo é chegar eventualmente num nível mais avançado que eu tenha alguns processos que são inteiramente agênticos. Que a gente não está nesse nível ainda, mas é o que a gente tem trabalhado. E a gente escreve muito, né? Produz muito texto. Então ajuda bastante, né? Não para ter ideias. Acho que essa parte da criatividade de ter ideias e insights únicos continua sendo algo humano, mas para concatenar ideias, para escrever, para conseguir aumentar o campo de referências, tem sido a gente tem usado bastante. Um campo que a gente ainda está começando a trabalhar é realmente trabalhar com números, né, e dados. Né? Então a gente está começando a trabalhar com a nossa base de dados para extrair insights utilizando AI, né? E também produzir. Isso acho que a tecnologia está chegando lá agora, né? Que é a tecnologia conseguir nos auxiliar na parte de análise de números, de produção de planilhas e tudo mais. Acho que agora que está chegando num nível que vai nos atender. Falando em números, essa é uma pergunta que eu tenho feito bastante para o pessoal ultimamente, assim, né? E agora falando mais sobre transação em si, né? Tá mudando bastante como que é a utilização de capital, né? Então, quando a gente faz uma análise de empresas de tecnologia, ali, pré-disseminação de AI, tu puxava ali, né, o DRE da empresa, o que mais tinha era pessoas ali, né? Custo com pessoas. E era injeção de capital para fazer contratação, acelerar desenvolvimento, montar a máquina de venda, né? Um exército ali de pré-venda. E, cara, hoje isso está mudando bastante, né? Não vou falar assim que ainda tem uma longa jornada, né, para o mercado se adaptar,
Mas eu fico pensando, eu tenho perguntado ao pessoal, cara, na visão do investidor institucional, eles começam a entender isso e analisar a empresa de uma forma diferente para ver os econômicos da empresa, para determinar qual é a avaliação daquela empresa, ou ainda não chegamos nesse patamar ainda, Bruno? A gente fez uma análise em todos os nossos critérios para entender se algum deles precisava mudar nesse momento de inteligência artificial, né? E a generativa. E a gente chegou à conclusão que não, os critérios não mudaram, mas a maneira de avaliar, né? Então o que não mudou, mas o como avaliar mudou, né? Então o que é o excelente mudou, né? O que é o bom e em vários desses critérios. Então acho que hoje as empresas elas estão conseguindo ser muito mais eficientes com capital. Então a eficiência de capital sempre foi um dos motes da Stella. A gente sempre olhou para a eficiência de capital como um dos nossos nortes, porque a gente acredita que sim, a empresa precisa captar para crescer rápido e dominar o mercado, tem a ver com o modelo de negócio de venture capital, o crescimento acelerado, mas se você conseguir manter um crescimento acelerado com menos capital, isso no fim vai gerar mais valor para os founders e para os investidores que entraram cedo. Claro. Então a gente acredita que a gente está vendo uma nova geração de empresas operando num nível de eficiência de capital bem diferente do que essas empresas anteriores. A gente já está começando a ver empresas que chegam no seed com 7, 8 pessoas, né? Enquanto a nossa média hoje é 20 e poucas pessoas. Então a gente está começando a ver... Um terço, assim, mais ou menos. Né? Já estamos começando a ver empresas AI native, digamos assim, que estão chegando com uma outra estrutura de pessoas. Ao mesmo tempo, no nosso portfólio, a gente tem várias empresas que, ao longo do último ano, aumentaram quase nada o headcount, mas cresceram o faturamento em 50%, 60%, 80%. Porque ganharam tanta produtividade, não só com AI, mas com outras iniciativas de ganho de produtividade, que conseguiram fazer esse efeito. Então, acho que misturou um pouco da mudança cultural pós-bolha, né, que as empresas já estavam em um momento de segurar investimentos, de ser muito mais diligente com o capital, porque antigamente era, na dúvida, contata alguém para resolver. Né? Sim. Agora as empresas estão muito mais conscientes que eu vou ter que contratar, é caro, depois se não der certo eu vou ter que demitir, isso tem um custo de cultura, um custo financeiro, e as empresas se deram conta também que tem também... um custo invisível, né, de uma organização muito grande, que existe uma entropia de gestão muito grande, né, quando eu começo a ter times muito grandes. Então a gente tem visto também times de tecnologia menores, até pela aceleração, né, dos agentes de desenvolvimento de software que estão absurdos. Sim. Então a gente tem visto times, né, de, 10, 12 pessoas entregando um nível de produto que antigamente precisava de 40, 50 pessoas para entregar. Sim. Então realmente isso tem mudado bastante. É isso. Essa parte como facilitou o desenvolvimento tecnológico a gente tem dentro do nosso grupo, a gente tem uma empresa de tecnologia lá, né, que faz o software de um RP para departamento jurídico. E do último ano para cá, o nível de feature e evolução tecnológica, cara, é 3, 4 vezes maior do que os últimos 2 anos que tinha, assim, sabe? Então tinha um monte de feature, um monte de novas funções dentro do sistema que a gente, cara, isso daqui a gente não vai conseguir porque a gente roda totalmente bootstrap, isso é a nossa tese de rodar bootstrap. Cara, isso daqui não vamos implementar agora. E daí começou a evoluir o CEO da empresa falou, cara, isso daqui agora que a gente esperava demorar 8 meses para implementar, a gente consegue implementar em 2 semanas. Então, vamos embora. Então, já começa a evoluir muito, muito mais rápido, né, cara? E isso está se no mercado como um todo. Se essa evolução tecnológica se torna cada vez mais barata, mais fácil, o que vai determinar o sucesso de uma empresa que vocês estão analisando para fazer o investimento? Porque antes era muito drivado em... Cara, se tu consegue desenvolver uma boa tecnologia, se tu tem um bom produto, tu consegue ganhar mercado e eu boto grana aqui em cima de ti. Só que hoje talvez o acesso a desenvolver um bom produto está muito mais fácil, né? E daí muda um pouco, não querendo... Tu comentou, né? Os critérios são o mesmo, mas o que vocês estão analisando ali com mais parcimônia, assim, com mais cuidado nesse contexto? Excelente pergunta.
Eu acho que o que mudou é que hoje a gente espera um nível de produto muito diferente no estágio inicial. Então, antigamente, os founders chegavam lá, às vezes, num pre-seed com um produto muito simples, ou às vezes só num protótipo. Hoje em dia, né, é muito fácil construir um protótipo funcional que dá para vender. Né? Então, hoje, o nível de expectativa que a gente está começando a calibrar é que no seed a gente já espera um produto muito mais complexo e muito mais completo. Né? Geralmente as empresas chegavam no seed com um produto ainda meio capenga, resolvendo uma dor muito concentrada, e aí que eles iam, né, durante o seed até a série A, expandir esse produto. E no pre-seed, sem produto. Né? Então agora isso mudou. Então agora as empresas chegam no seed com um produto muito mais completo e também o tempo de competidores fazerem o catch-up reduziu muito, né? Então, eu não acho que o produto deixou de ser uma barreira, mas é uma barreira muito mais frágil. E aí, como é que a gente avalia, né? Então, a gente subiu a barra do que a gente considera bom de produto, eu acredito, tem subido. E a gente continua olhando muito para a distribuição, né? O quanto a empresa está focada para crescer rápido e ela tem uma máquina de distribuição previsível e escalável. Sim. Então a gente acredita que isso ficou ainda mais importante e vai prever ainda melhor o sucesso dessas empresas. E agora falando em distribuição, até eu adoro usar o podcast para fazer consultoria para mim, né? Dentro do mercado de tecnologia, cara, durante muitos anos era máquina de venda, né? Pré-venda, né? O closer ali. Mudou alguma coisa, assim? Tu tem visto alguma novidade dentro desse mercado aí, Bruno? A máquina de vendas, ela não teve uma grande mudança, mas ela começou a mudar. Então, a gente já está vendo várias empresas fazendo a primeira camada de pré-vendas 100% via AI. Então, os SDRs de AI, né? A gente recebeu várias empresas vendendo, inclusive, esse produto. Então, aqui, essa camada, que é uma camada mais simples, né? Que é uma camada de... Eu preciso a partir de uma lista, ou eu preciso identificar a lista, eu preciso criar contexto sobre aquelas pessoas e mandar uma mensagem personalizada para tentar marcar uma reunião. Sim. E isso é algo que os agentes já conseguem fazer muito bem. Então, tem várias empresas que têm serviços e produtos mais simples, especialmente para SMB, né, que não precisam um nível de rapport tão grande, que estão fazendo essa camada de SDR 100% com AI. Legal. E aí eu ainda não vou conseguir substituir a camada humana, né? Eu acho muito difícil, pelo menos no curto prazo, as empresas aceitarem comprar de um agente. Sim. Mas tem começado a mudança aqui pelo nível de SDR também pelo nível de atendimento, né? E aí acho que isso não só em empresas de tecnologia, mas essa é uma das teses acho que mais emergentes aqui, que a gente tem avaliado em todos os setores e tipos de empresa, que é como é que eu faço esse primeiro atendimento ser AI, né? Então, que daí tem a ver com também com empresas de setores tradicionais, uma clínica, escritório de advocacia, uma empresa de serviço, uma empresa de manutenção. Eu vou entrar em contato, porque tem um contato receptivo, né? O SDR ele faz o contato outbound, né? Mas eu também posso automatizar o contato inbound. Sim. Né? Então, que por exemplo, alguém vai chegar lá no escritório, vai chegar lá no seu contador, vai chegar lá buscando uma manutenção, e aí vai ter um agente que vai fazer essa qualificação e vai levar aí sim para um vendedor. Sim. E isso está acontecendo em diversos setores, é uma das teses que a gente está estudando, né? E aí, estudando como investidor. Como investidor, exatamente. Legal. E aí eu acho que uma das teses mais interessantes só que para fazer isso bem, né, não basta ter só um agente simples que você vai colocar o site da empresa e mais um materialzinho básico e ele vai entender o contexto. E ele vai entender. Porque na segunda, terceira pergunta ele vai começar a alucinar. Então a gente tem visto o valor e aí numa tese que a gente está desenvolvendo e que eu tenho estudado bastante, que é empresas que integram
cria uma camada de integração com softwares tradicionais, com softwares legados e às vezes com fontes de dados externas para criar uma camada de contexto e aí plugar uma série de agentes, seja de frente de caixa, de atendimento, de SDR, para aquele nicho, né? E aí eu consigo, por exemplo, pegar dados de um CRM que já existe, pegar ou de um software de automação de marketing, ou às vezes um dado que está no transacional, por exemplo, no e-commerce, né? Então, aí eu consigo juntar isso, ter uma visão unificada desse cliente, e aí sim eu tenho contexto suficiente para fazer um atendimento, inclusive até melhor do que uma equipe humana pudesse fazer. Ah, legal, cara. E a gente tem cases bons no Brasil, nesse mercado já? Tem uma série de empresas que estão fazendo uma tese parecida com essa. Existem várias encarnações, eu brinco, dessa tese, que estão fazendo essa tese, com o endgame de muitas vezes substituir as ferramentas legadas. Mas eu gosto dessa tese porque ela não parte do pressuposto que AI no início vai ter que substituir as ferramentas atuais. Mas sim, eu crio uma camada de contexto, e aí depois eu crio agentes em cima e depois, eventualmente, eu vou estar tão integrado no ciclo de vida dessa empresa que, eventualmente, eu vou poder substituir. Isso é interessante. E tu acaba usando o legado como fonte de informações para alimentar esse agente, ele tem um contexto um pouco melhor. E depois tu fazer o inverso, tu ter um produto já com esse agente é muito mais fácil do que muitas vezes o cara que já tem um produto legado desenvolver um agente novo para conseguir ter esse mesmo tipo de solução, né? Exato, é o dilema do inovador, né? Então, se fala muito que dados são um moat agora com AI, porque você tem o contexto, mas eu ainda te viu muito poucas empresas tradicionais, incumbentes, que conseguiram criar soluções de AI realmente boas. Né? Porque é o dilema do inovador, né? Ele está criando uma solução que vai substituir muitas vezes o front-end dele, que vai mudar que vai mudar completamente a interface, e muitas empresas estão tentando cobrar mais, né, por essa camada AI. Isso que eu tô imaginando, porque eu libero a minha API aqui para ti, mas eu tenho que ter um custo a mais para conseguir fazer esse fornecimento, porque eu sei que isso daqui tem a tendência de acabar comigo no futuro, né, cara? Exatamente. Então ele está cobrando a mais porque ele sabe que ele está né, substituindo o trabalho, né? Que essa é uma das principais teses de AI. Eu não vou conseguir, né? AI não vai substituir, não vai atacar no budget de software, né? Que é cerca de 5 a 10% do faturamento, mas sim eu vou atacar o budget de pessoas. Então eu vou conseguir tornar as tarefas atuais muito mais produtivas e eu vou precisar de menos pessoas, né? Então eu acho que boa parte das teses de AI passam por isso, por eu conseguir vender trabalho, só que trabalho agêntico, né? E aí eu consigo cobrar 2, 3, 4 vezes mais do que um SaaS tradicional. Sim. Essa é a nossa visão, é a nova fronteira do software. Sabe que eu tenho uma preocupação, Bruno, que hoje a gente tem a parte de consumo de IA tá relativamente barata, né, para nós, porque é muito subsidiada, né? Então, quando a gente faz essa comparativa entre, cara, eu ter um humano ou eu transformar isso dentro de um agente, hoje faz muito sentido, porque o agente está muito mais barato do que tu ter uma mão de obra humana mesmo, né? Mas a gente está fazendo um exercício com valores irreais, que a gente sabe que não tem como manter esse valor. A longo prazo, assim, claro que essa é uma pergunta muito difícil, tem questão de eficiência energética, não é uma pergunta tão simples assim, né? Nossa. Mas vocês vocês como investidor pensando em ter um payback disso daqui a 5, 6, 10 anos, obviamente isso tem que estar no radar de vocês também, né? Como que vocês estão lidando com isso, Bruno? Essa é uma excelente pergunta. Inclusive saiu, né, nas últimas semanas vários artigos falando sobre o que seria, né, uma visão distópica, né, de AI, para onde iria. Fez muito barulho, dizem que esses artigos ajudaram a derrubar as ações, né, de software dos Estados Unidos, mas na verdade é isso, né? Acho que esse é um dos riscos, né? Porque hoje, quando a empresa, né, consome um token lá, esse token é subsidiado. Sim.
E a gente não sabe o quanto é subsidiado. Esse que é o grande... É uma caixa preta ali, né? A gente não sabe qual é o nível de margem que essas empresas estão operando. E aí eu acho que tem esse risco, sim, porque os modelos de fronteira, que são os melhores, né, eles vão continuar sendo caros. E aí eu acho que o que as empresas têm feito, elas têm pensado em soluções que misturam modelos open source, com modelos locais, né, que rodam às vezes na máquina, com modelos de fronteira. E aí eu consigo ter uma equação de custo melhor. Sim. Mas essa é uma pergunta excelente, assim, porque hoje eu já comecei a ver algumas conversas bem interessantes que em engenharia de software, que eu acho que é onde os agentes estão mais avançados, já tem empresas gastando 400, 500 dólares por engenheiro por mês em tokens. E se a gente pensar, putz, eu estou gastando nesse nível e ainda está subsidiado, então quer dizer, putz, será que daqui a pouco eu vou estar gastando $1.000 por mês, né? Isso, e aqui, inclusive, em empresas brasileiras, tá? Pô, vou estar gastando $1.000 por mês, meu funcionário custa $4.000 por mês, então assim, e aí eu começo a entender né, que tem esse risco de realmente ser inviável, né? E aí, porque assim, está substituindo trabalho porque está barato. Exato. Mas uma vez que deixe de ser subsidiado, não vai mais substituir. Essa é uma das eu acho que dos riscos. Do outro lado, a gente tem muita infraestrutura sendo construída, né? Então, tanto de energia quanto de data centers, quanto de modelos mais eficientes e mais baratos. Então, eu acho que vai ser uma guerra aqui, né? A gente tem a lei de Moore, né? Que a tecnologia sempre fica muito mais barata, né? Sim. E eu acho que isso vai se aplicar aqui também. A questão é qual é o ponto de equilíbrio. Sim. E, assim, falando nessa parte de infra, assim, né? O Brasil tem... Eu conversei com o CEO da Siemens do Brasil aqui, né? A gente estava trocando uma ideia justamente disso, que a Siemens é uma das maiores consumidoras de AIs, uma das maiores consultorias de AIs também para a economia real, assim, né? Então faz como que é o nome que eles usaram, cara? Tu vai saber, Bruno, quando tu replica a fábrica de forma virtual, gêmeos virtuais, mas daí consome um absurdo, assim, de processamento. E daí comentando, cara, que no Brasil a gente tem e pode existir um mercado secundário de eficiência energética, de produção de energia, de data room aqui que a gente ainda não está enxergando direito ainda, né? Então, pegando lá para nossa terrinha, Porto Alegre vai abrir um puta data room ali, né? A gente tem matriz energética muito bem, matriz limpa energética muito boa aqui dentro do Brasil, até é um problema hoje, a gente tem excesso de produção de energia. Tu acha que existe uma camada aí, talvez, de oportunidades nessa parte da base da pirâmide de IA aqui no Brasil? Com certeza existe. Com certeza existe essa oportunidade do Brasil ser um polo de data centers. Inclusive, essa discussão está super na pauta, porque tem uma resolução sendo discutida em Brasília para dar um desconto de impostos de importação de uma série de componentes fundamentais para viabilizar os data centers e os data centers brasileiros serem competitivos a nível global. E aí estava essa discussão de, ia cair isso se não entrar em pauta vai cair, aí parece que caiu, aí tinha gente fazendo lobby para voltar em pauta, que é muito relevante. Acho que sim, o Brasil pode certamente, pelo que eu conversei com alguns especialistas, ser um polo relevante de construção de data centers para servir as empresas locais. Só que precisa dessa ajuda, pelo menos para fazer o kickstart, né? E eu acho que para o governo, né, vai ser difícil abrir mão de receita no início, mas assim, é muito fácil fazer uma conta de padeiro de que isso vai gerar no longo prazo muita receita, né? Porque esses data centers eles operam durante muitos anos, né? Então a receita, beleza, eu vou abrir mão de imposto de importação, eventualmente de ICMS, sei lá, aqui nos primeiros anos, mas lá na frente eu vou recolher e vou gerar emprego e vou gerar renda e tal. Claro, tem o outro lado que eu vou, né, que aí tem a discussão dos Estados Unidos, tem um lobby contra os data centers em lugares urbanos. Acho que dá para fazer direito, né? E eu acho que o Brasil tem um grande potencial, sim. Eu tava trocando uma ideia e com várias pessoas, assim, né, que o Brasil ele tem um momento ali de talvez ele conseguir fazer um paralelo no mercado de infraestrutura de IA
como a China fez como um mercado de infraestrutura para produção industrial, assim, né, cara? Vira aqui um canteiro de produção industrial do mundo e depois eu consigo desenvolver indústria de ponta e agora tecnologia de ponta e agora tecnologia de IA em ponta também. O Brasil tem essa possibilidade de fazer, cara, traz data center para cá, isso daqui eu vou precisar de mão de obra especializada, vou ter que desenvolver engenheiros relacionados a isso e com base nisso a gente tem uma jornada boa, né? Mas sabe que o problema do Brasil é nós mesmos, né, cara? Mas, Brunão, cara, obrigado pelo papo bom, a gente se estende aqui até encher o saco, mas deixa aberto aqui para tu deixar os recadinhos finais. Quem quiser trocar uma ideia com o Bruno, quem quiser conhecer um pouco mais da Stella, a Stella tá com o bet aberto, tá fazendo captação, então deixa aí esses momentos finais aí para tu deixar um recado e atualizar um pouquinho mais aí também do momento que vocês estão como a Stella. Legal, então quem quiser seguir um pouquinho mais do meu conteúdo, pode me seguir no LinkedIn, eu posto bastante por lá, e também pode entrar em contato comigo quem quiser conversar, quem está com uma empresa buscando investimento, ou a gente gosta de conversar com founders o quanto antes, né? Então, não estou me sentindo pronto, etc. Não tem isso, a gente gosta, né, se é um projeto interessante, com pessoas interessantes por trás, a gente vai querer conversar o quanto antes para acompanhar a evolução e ver esse filme, né? E aí saber o momento certo de investir. Então pode entrar em contato comigo por lá também. A gente está nesse momento investindo no nosso Fundo 5, que é um fundo que a gente tem aí, acho que é a honra de poder investir dinheiro público em inovação, que tem o BNDES como âncora do veículo. A gente está investindo principalmente em empresas a partir do seed, série A, né? A gente também tem investimento em empresas mais iniciais, mas nesse momento a gente está olhando empresas um pouquinho já com alguns sinais de Product Market Fit, e a gente está preparando o lançamento do nosso Fundo 6, que a gente deve lançar no segundo trimestre agora, para seguir a partir do ano que vem, continuar investindo aqui no Brasil. A gente é super otimista com o Brasil, né? A Stella é uma casa que a gente investe só em Brasil, a gente é bem otimista com o futuro do país, e então a gente segue nessa jornada pelos ciclos difíceis e pelos ciclos bons. Muito bom. Bruno, mais uma vez, obrigado. Valeu, obrigado pelo convite novamente. Parabéns pela nova posição agora dentro da Stella, nova posição, novas responsabilidades, né? E desejo todo sucesso aí para vocês. Tenho certeza que a Stella está sendo guiada aí por uma pessoa incrível e que reconhece muito bem o ecossistema, não só de hoje, né? Mas de muito tempo atrás. Mais uma vez, parabéns e obrigado aí, Bruno. Valeu. Eu estava fazendo as contas e esse ano vai fazer 15 anos que eu estou envolvido aí com o ecossistema de empreendedorismo e inovação. Então, já é bastante tempo, quase uma vida aí. Já viu bastante ciclos passando por aí, né, cara? Já vi bastante coisa. Obrigado, pessoal. Obrigado de novo, Lion, pelo convite. E até a próxima. Maravilha. Então tá, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Nos ouvimos e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.